Hoje é domingo, 26 de novembro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo e Santos. Hoje, às 16 horas, o estádio Newton Santos. Durante muito tempo, muitos torcedores achavam que essa partida seria do título brasileiro. E talvez seja, mas por um caminho bem diferente. Não aquele da facilidade que nós tínhamos. Porém, agora é de uma dificuldade. Muitos não acreditam mais. De repente, esse jogo pode ser a retomada da confiança. Aí, você tem aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Tudo pode mudar hoje a partir das 16 horas no estádio Newton Santos. Tudo, mas tudo mesmo, a respeito de Botafogo e a equipe da Baixada Santista nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Aqui, ó, Golcase, se você ainda não comprou a sua capinha ou a sua garrafinha, olha só, a garrafinha personalizada, essa garrafinha eu vou levar hoje para o Newton Santos. Vou encher aqui, ó, de quase 1 litro d'água, que é 950 ml. Você pode encontrar vários produtos do Botafogo, capinhas, olha só, essa minha capinha aqui, ó, é capinha do Botafogo, com vários cânticos. Você tem ali, podendo colocar a sua foto com a sua família, você pode comprar capinhas para poder dar de presente. Então, entre agora na Golcase, vou deixar o QR Code aqui. Se você utilizar o cupom do canal do TF, comprando duas, leva mais duas. Vou deixar também aqui no primeiro comentário, essa garrafinha aqui durante todo o vídeo agora. Entrando no primeiro comentário, você vai encontrar ali o link para você poder clicar e encontrar vários itens. O cupom canal do TF, você também tem direito a frete grátis, além da promoção, comprando duas capinhas, ganham mais duas. Veja essa garrafinha aqui, ó. Para quem malha, trabalha, para quem bebe muita água durante o dia, recomendo demais. Não é um valor baixo, mas é um produto com muita qualidade. Bebo aqui todo dia, enche na garrafinha, deixa aqui no estúdio, vou bebendo, consumindo. E olha, vale a pena. Vou levar pro Newton Santos. Quem me vê no Newton Santos hoje, vai me ver com essa garrafinha na minha mochila. Hoje, às 16 horas, no estádio Newton Santos, Botafogo e Santos. Partida de vida ou morte, eu coloco nesse quesito para o Botafogo. Se existe ainda alguma esperança de título brasileiro, essa esperança tem que ser colocada hoje. Por quê? Se o Botafogo não vencer e os outros rivais vencerem, a possibilidade do Palmeiras é abrir uma vantagem, do Flamengo ultrapassar o Botafogo, até mesmo do Grêmio, Bragantino conseguirem ali avanços na tabela, isso é muito grande. Então, o Botafogo entra em campo hoje para enfrentar a equipe da Baixada Santista muito pressionado. São 7 jogos sem vitórias, são 4 derrotas e 3 vitórias. O Botafogo dos últimos 21 pontos fez apenas 3. E o que tinha de vantagem acabou ruindo. Na última quinta-feira, nós não vencemos a equipe do Fortaleza e pela primeira vez, desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, nós não somos mais os líderes reais do campeonato. E agora, em 4 partidas, o Botafogo tem que buscar o improvável, vendo o que o time está jogando. Ultrapassar o Palmeiras, torcer para um tropeço da equipe alviverde nas últimas 4 partidas e vencer os 4 jogos. Para a gente pensar, na 38ª rodada contra o Internacional, o Botafogo tem que passar hoje pelo time do Santos. Um Botafogo totalmente com a cabeça ruim, jogadores desmotivados, jogadores que muitos não estão com o mesmo pensamento, pressionados, não estão jogando bem, estão mal psicologicamente, tecnicamente. E hoje o Botafogo só pode pensar em vencer essa partida se o técnico Thiago Nunes chacoalhar a equipe. Com alterações? Não sei. Deve mexer no time. Taticamente? Também não sabemos. Só iremos ter uma noção do que ele vai fazer às 15 horas, quando a escalação estiver liberada. Mas, pelo que ele falou, um time deve ser bem parecido com aquele que terminou a partida contra o Fortaleza, já que ele elogiou essa escalação. Mas só iremos saber a real 1 hora antes da bola rolar, às 15 horas. É um Botafogo que tem um reencontro com a torcida, como eu falei ontem dentro do Noite Alvinegra. É a hora de separar os homens dos meninos. Depois de muitas partidas em que o Botafogo jogou fora de casa, fora do Newton Santos, perdeu para o Vasco, perdeu para o Grêmio, empatou com o Red Bull e empatou com o Fortaleza, hoje tem que retomar o caminho das vitórias. E para isso tem que ter atenção total, dedicação total, esforço total e tecnicamente os jogadores precisam fazer a diferença. Dá para vencer o Santos. É um time que tem algumas boas peças, mas não é um time espetacular. Dá espaços. Vem de uma sequência sem derrotas, mas o Botafogo tem mais time que a equipe da Baixada Santista. Mas não adianta ter no papel mais time se dentro de campo você não consegue mostrar isso. Nas últimas partidas, nós vimos o Botafogo com mais time que alguns não conseguiu a vitória. O jogo de hoje será transmitido
pela Rede Globo para boa parte do Brasil e pelo PFC. Então você tem duas maneiras para acompanhar essa partida do Botafogo. Quem vai apitar é um árbitro complicado, o Wilton Pereira Sampaio, isso que dá a reclamar da CBF a essa altura, colocou um dos árbitros mais complicados do futebol brasileiro para apitar Botafogo e Santos. Vamos ver o que vai acontecer no estádio Newton Santos, mas eu quero que o time se dedique, se mate dentro de campo, crie oportunidades, jogue como a partida da vida. Se o Botafogo fizer isso, pode vencer, mas jogar de uma maneira sonolenta, sem dedicação, sem vontade, vamos perder mais uma partida no Campeonato Brasileiro e darmos totalmente tchau a respeito do título nacional. Com o resultado de ontem entre Atlético Paranaense e Vasco, o Botafogo se classificou matematicamente para a Copa Libertadores no G6, mas não é isso que nós queremos. O Botafogo quer o título e hoje é a partida para o Botafogo conseguir o título. Para pensar e sonhar com o título. Imaginávamos lá atrás que o jogo contra o Santos pudesse ser a partida derradeira do título brasileiro, mas quem sabe possa ser a arrancada como ao título nacional, o jogo para mudar todas as coisas nas cabeças dos jogadores. Para falar um pouquinho sobre o Santos, chamo o Leonardo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Santos então, adversário do Botafogo, neste domingão. O Peixe tem 42 pontos, está brigando contra o rebaixamento, 11 vitórias, 9 empates, 14 derrotas na competição. Tem o quinto pior ataque, marcou 37 gols, e a terceira pior defesa, sofreu 55 gols no campeonato até aqui. Apesar dessa briga contra o rebaixamento, basicamente o torneio inteiro, vive um momento de um pouco mais de tranquilidade ou de respiro, pelo menos. Desde a derrota para o Inter por 7-1, não perdeu. Está 6 jogos invicto, conseguiu reagir psicologicamente bem do enorme baque, né, que foi a derrota lá no Beira-Rio, que para muita gente tinha determinado o rebaixamento do Santos, né? Não, o Santos caiu hoje. De lá para cá, o time conseguiu se ajeitar. O Marcelo Fernandes criou algumas novas soluções e o time respirou, pelo menos. Pensando na defesa do Santos, sem a bola é uma linha de 4 fixa e baixa. Mesmo tendo como lateral direito nas últimas partidas o Lucas Braga, que é originalmente um jogador de frente. Mas quando o time está sem a bola, ele fecha a linha direitinho lá atrás, o time fica muito bem postado, muito bem comportado para se segurar o máximo possível lá atrás, porque quem está brigando contra o rebaixamento precisa não tomar gols, né? Porque senão entra numa espiral de sequência de derrotas e o rebaixamento fica mais próximo. Então o Santos tem conseguido priorizar essa questão defensiva, balancear bem e aí tenta sair só numa boa. O X da questão é quando a saída pelo lado direito funciona bem, o Lucas consegue fazer bem esse balanço de subir e voltar para recompor quando o time perde a bola. O problema é o lado esquerdo. Quem tem atuado por ali é um jogador bastante jovem, o Kevson, e ele tem errado muito. Ele costuma subir, tem essa veia de escape, né, com ele pelo lado esquerdo do time do Santos, mas ele perde muito a bola pelo lado esquerdo. E aí dá o contra-ataque e não tem ninguém para recompor daquele lado. Então o Santos é um time que dá muito espaço nas costas do Kevson por esses erros bobos, né? Ele não consegue concluir a jogada e devolve a posse de graça para o adversário e o Santos sofre esse contra-ataque por aquele lado. É uma arma importante, o lado direito do Botafogo pode ficar de olho nisso para tentar aproveitar esses espaços. Outro espaço que o Santos dá muito é na intermediária. Os adversários santistas conseguem articular bastante o jogo na intermediária, muito próximo da área, trocar passes e ficar mais perto do gol. Por quê? Porque a marcação é um pouco mais frouxa ali. Um dos segredos disso, na minha visão, é que quem faz esse apoio à marcação, quem faz essa proteção à zaga é o Rincón. O venezuelano é um bom jogador, na minha visão, com a bola no pé. Gosto do futebol dele, mas ele é um pouco mais lento, um pouco mais pesado, até pela idade. Então essa movimentação de às vezes se desprender da linha do meio para voltar, para fazer essa cobertura é um pouco mais complicado. Então acaba ficando ali um espaço, principalmente quando um dos laterais sai, porque ele tem essa dificuldade de voltar. Então essa intermediária é um lugar que o Botafogo pode tentar povoar um pouco mais, ter um pouco mais de presença por ali, para aproveitar esse espaço que é muito tradicional. Nas últimas, se vocês pegarem os melhores momentos dos 2 últimos jogos, não precisa nem ir muito além. Goiás e Santos, Santos e São Paulo. Vocês vão ver Goiás e São Paulo usando muito essa parte do campo e acho que tem a ver com isso. Aí entra um outro detalhe. Eu estou colocando parte disso nas costas do Rincón, mas ele não joga, né? Ele não está liberado para essa partida. Então a gente deve ter o Fernandes por ali. É um estilo um pouco diferente. O Fernandes é menos pesado, mas talvez saia um pouco mais para o jogo do que o Rincón. Então, mesmo que por motivos diferentes, é possível que a gente tenha o mesmo espaço. Mas é preciso ficar de olho em como vai ser o comportamento
com outro jogador por ali. O Santos é o terceiro time que mais sofre finalizações. Então esses espaços são suficientes para fazerem os adversários agredirem bastante o Santos. Que por outro lado, apesar de ter um bom goleiro, o João Paulo, que é para mim um dos melhores do Brasil já há umas 3 temporadas, é o terceiro time com menor percentual de defesas, apenas 71%. Parece alto, né? Mas os líderes do quesito já tem mais de 80%, alguns batendo 85%. Então, assim, é um bom goleiro que não tem conseguido segurar tudo, porque o time tem sido muito pressionado. Pensando no ataque, o Santos trabalha muito com a saída em velocidade, pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, com o Soteldo, que tem como principal característica cortar para a direita e finalizar. A maior parte das jogadas do Santos saem disso, do Soteldo recebendo a bola em velocidade ou partindo ele com a bola dominada pelo lado esquerdo, e em vez de ir para a linha de fundo com cruzamento ou bola rolada para trás, corta para a direita e tenta a finalização, de dentro ou de fora da área. Então é super importante que a defesa do Botafogo tenha a sobra nesse lance do Soteldo. Porque se ele ficar no mano a mano e conseguir o corte, ele vai ter um ângulo enorme para tentar a finalização. E ele chuta bem, ele é bom nesse fundamento. Então é preciso ter a cobertura para quando o drible acontecer, se acontecer, ter alguém já ali para evitar essa finalização. O São Paulo conseguiu fazer isso relativamente bem. O Soteldo teve algumas chances de finalização, mas nenhuma com total liberdade. Sempre com alguém em cima dele, o que, claro, atrapalha a qualidade, o direcionamento dessa finalização. Jogar tanto pelos lados, principalmente pela esquerda, acontece porque o Santos articula muito pouco por dentro. O trabalho de criação do meio-campo do Santos é um pouco falho. Por quê? Porque nas últimas partidas o Santos tem jogado com 3 volantes. É bem verdade que há o trabalho do Nonato na articulação. Gosto até do Nonato, dá uma boa dinâmica no meio-campo, mas ele é originalmente um volante e ele está ali justamente para isso. Para que quando o Santos estiver sendo atacado, você tenha uma linha de 3 defensiva na frente dos zagueiros. Mas isso causa um pouco menos de criatividade. O Lucas Lima era quase nulo nesse apoio à marcação, mas tinha um pouco mais de criatividade. Nem sombra daquele Lucas Lima de quando surgiu no próprio Santos, mas conseguia fazer essa criatividade um pouco maior no meio campo. Com o Nonato isso se perde de alguma forma, por isso a dependência dos lados e do Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time com 13 gols, mas não é aquele centroavante poste que fica lá dentro da área esperando um cruzamento, a bola chegar para ele finalizar. Ele se movimenta, em alguns lances consegue fazer o pivô, consegue participar dessas arrancadas, eu falei do Soteldo, em alguns lances ele acompanha essa jogada em paralelo ao Soteldo para receber a bola durante essa movimentação. Então é preciso ficar de olho nos espaços que o Marcos Leonardo vai atacar, vai ocupar, porque ele tem sido mortal, peça fundamental para o Santos estar fora da zona de rebaixamento hoje. Sem ele, o Santos estaria lá dentro, acho que fazendo companhia para os alviverdes, né? Goiás, Curitiba e América. Ponto importante do meio campo do Santos, a aproximação do Jean Lucas, que é um volante, mas tem força física, vai para o embate e costuma apoiar os 3 atacantes no terço final. Essa movimentação também costuma se aproveitar de brechas da marcação, então o Botafogo tem que ficar de olho também. Outro quesito importante do Santos, mas que não é tão explorado, é a bola aérea forte, principalmente nas bolas paradas, porque o Santos não é de cruzar muitas bolas dentro da área, é um dos que menos cruza. Mas a bola parada é muito forte, com os zagueiros, com o Rincon, com o Marcos Leonardo, com o Furst quando entra no segundo tempo. Então é preciso ficar de olho para dar o mínimo possível de possibilidade de cruzamentos para o time do Santos, que é o segundo que menos finaliza, o que mostra como o time é dependente do Soteldo e do Marcos Leonardo para isso, de apenas 2 jogadores. E também é o segundo que menos acerta o alvo, mas não é por isso que esses 2 jogadores podem ter liberdade. Não é um time tão inofensivo quanto os números parecem pela qualidade desses 2, Soteldo e Marcos Leonardo. Bom jogo! Valeu, Léo, obrigado por sua participação, sempre brilhante. O Léo, claro, ele tem ali a prévia das escalações, sempre pode acontecer alguma mudança, de repente o técnico do Santos pode alterar um ou outro jogador, mas a base é essa que o Léo Dantas comentou aqui com vocês. Para contar um fato histórico, chama o Léozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Léozão. TF, fala torcedor em casa, o Botafogo tem mais uma partida pelo Brasileirão e estamos todos ansiosos por uma postura diferente e principalmente pela vitória. E o adversário da vez será o Santos pela 50ª vez como mandante. E a vantagem na nossa casa é boa. São 22 vitórias, 17 derrotas e 10 empates. No total, será o confronto de número 101 entre 2 das equipes mais conhecidas do mundo. O Botafogo de Garrincha, o Santos de Pelé. E lembrando de 2 dos maiores nomes da história, vem um destaque histórico para você que está acompanhando a gente aqui no canal do TF. Em 1962, no Maracanã,
o Botafogo foi realmente glorioso e com 102.348 presentes nas arquibancadas, o maior público presente da história do clássico entre Botafogo e Santos, o Glorioso venceu por 3-0. Gols de Amarildo, o possesso 2 vezes, e China, que entrou no decorrer do jogo e fechou o placar. Zagallo era o técnico e o Bota foi a campo com Manga, Rildo, Zé Maria e Chicão, Ayrton e Nilton Santos, Garrincha, Didi, Quarentinha e Amarildo. Já na era estádio Nilton Santos, a primeira vitória só veio em 2009, 2-0 com gols de Batista e Laio. Você, torcedor que está acompanhando aqui o canal do TF, lembra desses dois jogadores? Desde então, são 4 vitórias na nossa casa e a mais marcante é exatamente a última. Na temporada passada, o Glorioso foi de verdade glorioso e vencemos por 3-0 com o show de Lucas Fernandes, que marcou 2, e Tiquinho, que completou o placar. O momento é diferente, mas esperamos o Botafogo com uma postura e, logicamente, buscando a vitória, conquistando a vitória. Que tudo isso aconteça e possamos terminar o jogo felizes. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Léo Dantas, valeu, Leozão, link aqui embaixo. Tem que, mesmo não acreditando, acreditar. Eu acho que a expressão é essa, não acreditando tanto, acreditar. E vamos ver o que vai acontecer. Tô indo pro Nilton Santos, a live pós-jogo acontecerá de lá. Espero que seja uma live em que a gente esteja sorrindo daqui até aqui. Se isso acontecer, eu tenho certeza que o título vai acontecer. Dependemos de nós, dependemos dessa vitória de hoje. Para a confiança ser retomada, é a partir desse momento o Botafogo lutar por mais uma grande vitória e assim pensar nas últimas 3 rodadas do Brasileiro. Mas para você pensar na última rodada, como eu falei anteriormente, pensar no Palmeiras, pensar no Flamengo, pensar no Bragantino, no Grêmio, o Botafogo tem que fazer a sua parte. Ontem a Série C mostrou isso. Você pode tropeçar onde menos espera e você pode ganhar quando menos espera. O Botafogo, a gente pode ter uma arrancada agora. Se os adversários derem oportunidades e o Botafogo não aproveitar, aí será muito pior. Então faça a sua parte, Botafogo. Depois segue os outros. Valeu, fui. Andrés Fogão, sempre Fogão. 18 horas, estarei de volta. 18h05, mais ou menos, 18h10. A internet firmar, estarei de volta lá do Nilton Santos com a nossa live pós-jogo. Valeu e fui. Tamo juntos.